Amada igreja, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos todos os amados irmãos. O irmão Carlos Eduardo é parente do irmão, é o cunhado do irmão Danieber? Não. Ah, sim, muito bem. Tem uma outra carta que nós estamos esperando lá de São Paulo, e que é o cunhado do irmão Danieber. Mas muito bem-vindo, irmão Carlos Eduardo, a sua esposa, os seus que estão vindo lá do estado de São Paulo para estar conosco, lembrar aqui em Campinas, graças a Deus. Embora depois de amanhã nós estaremos aqui outra vez para a passagem do ano de 2020 para 2021, mas nós queremos louvar a Deus por todos vocês que vieram hoje, acreditando mais uma vez que todas as vezes que nós estamos na casa do Senhor, de alguma forma nós somos edificados pela palavra de Deus. Eu convido os irmãos para lermos juntos a Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do verso 19 ao verso de número 26. Se os irmãos querem estar em pé, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do verso 19 ao verso 26. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos podem ler comigo esses versículos, 7 versículos mais ou menos, vamos lá? E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém, igreja? Olha isto aí. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Deus vos abençoe, podeis tomar os assentos em nome do Senhor Jesus. Querida igreja, irmãos que congregam nessa noite na casa do Senhor, nós temos lido o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Todos nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que narra como foi esta igreja no início, a igreja do Senhor Jesus, como ela nasceu, como ela se expandiu. É a história da igreja, Atos dos Apóstolos, Atos da igreja. Alguém diz que é a atmosfera
do Espírito de Deus sobre a igreja naquela época era tão forte, que esse livro poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo de Deus. A igreja vivia verdadeiramente debaixo de uma atmosfera de graça, verdadeira graça no meio do povo de Deus. Este capítulo em que acabamos de ler parte dele, nós encontramos o apóstolo Pedro, que ele estava em Cesareia ou em Jope, né? Está escrito aqui, e ouviram os apóstolos que os irmãos da Judéia e que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E Pedro subiu a Jerusalém, e o povo, os crentes, os apóstolos e a igreja, quando Pedro volta de uma missão muito interessante, aonde Deus salvou Cornélio e a sua família de maneira muito miraculosa, os crentes em Jerusalém não entenderam aquilo, não entenderam de forma alguma. E está escrito aqui, e eles disputavam com Pedro. Eles que eram da circuncisão, eles não aceitaram aquela notícia de que o evangelho de Jesus Cristo chegou aos gentios. Eles não aceitaram aquilo, acharam aquilo um absurdo. E o texto em que nós lemos diz que eles disputavam com Pedro, ou discursavam, ou discutiam com Pedro. Como é que você fez isso? Olha o texto, versículo 3, o que diz: por que entraste na casa de varão incircunciso e comeste com ele? Eles perguntaram a Pedro: como é que você fez isso? Você entrou lá na casa de Cornélio, um homem que não é judeu, e você comeu com ele, e você foi recebido por ele aí. Que negócio é esse? Explica para nós esse negócio. Na verdade, irmãos, a gente vê aqui no contexto, ou no texto, que os apóstolos e os crentes em Jerusalém, eles não estavam tão focados no que Deus fizera ali na casa de Cornélio. Eles não estavam tão focados, como eles estavam preocupados: como é que você entrou na casa de um gentio e você pôde comer com ele? Nos explica isto aí. Ei, irmãos, foi quando Pedro, diz o texto sagrado aqui, olha o que o texto diz: mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem. E ele começou dizendo para os irmãos o seguinte: irmãos, eu estava orando lá na cidade de Jope. Interessante, parece que essa primeira palavra de Pedro aqui já quebrou toda a animosidade que havia nos apóstolos. Olha o que Pedro diz: eu estava orando na cidade de Jope, e tive num arrebatamento de sentidos uma visão, e eu vi um vaso com um grande lençol que descia do céu e vinha até a mim. Irmãos, eu estava orando, o Espírito de Deus me arrebatou. Algo muito bonito, algo muito espiritual. Eu disse agora mesmo e quero repetir: a igreja está vivendo uma atmosfera de glória, de graça. Pedro disse: eu tive um arrebatamento de sentidos, e o Espírito Santo me pôde mostrar. Eu vi um lençol que descia dos céus, e em cima desse lençol havia vários animais, répteis, quadrúpedes, que mais? Répteis, quadrúpedes, aves dos céus, feras, tudo havia dentro desse lençol. E aquela voz falou comigo: mata, Pedro, esses animais e come. E ele respondeu, disse: Senhor, eu não faço isso, eu não faria isso de forma alguma. Esses animais são imundos, nós aprendemos que eles são imundos, e eu não faria isso de jeito nenhum. E Deus falou: olha, através daquela visão, o Senhor falou: não faças imundo aquilo que eu purifiquei. Deus começava a mostrar para o apóstolo Pedro, e para todos os crentes ali em Jerusalém, e para todos os apóstolos, que a igreja de Deus não poderia ser privatizada pelos judeus, mas que a igreja de Deus ia arrebentar barreiras,
e arrebentar todo tipo de nações, e o evangelho de Jesus Cristo chegaria nos confins da terra. Pedro, isto aí é símbolo, esse lençol com todos esses animais aí, é símbolo da minha igreja, que será composta de todos os povos, línguas, nações do mundo inteiro. Na minha igreja não vai existir barreira. Então, irmãos, Pedro conta toda essa história para os irmãos. Eu ouvi aquela voz que falava comigo, e sucedeu que depois de Pedro ter aquela visão de sentidos, Deus já havia mostrado para aquele gentio por nome Cornélio. Deus havia mostrado para ele. Também ele teve assim um varão de Deus. Imagine isso, irmãos. Um varão de Deus chega até Cornélio e diz: olha, as tuas orações, as tuas esmolas têm chegado até o trono de Deus. Irmãos, nós, a igreja de Jesus Cristo, nós precisamos acreditar mais uma vez que quando a igreja ora, quando nós oramos, os céus ouvem a nossa oração, ouve a nossa prece, a nossa oração chega no céu, igreja. Então, Cornélio, chegou aquele anjo de Deus, aquele ser celestial, e disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm chegado até o trono de Deus. E disse mais: manda alguém na cidade de Jope, e encontrarás lá em uma rua chamada Direita, dentro da casa, há um hóspede lá, por nome Simão, o seu sobrenome é Pedro. Mande chamar ele lá, que ele vai dizer tudo aquilo que você precisa ouvir. É lógico que é em relação à salvação de Deus. Pedro, quando acordou daquela visão também, Deus visita Cornélio lá, e Deus visita Pedro aqui em Jope, Cornélio lá em Cesareia, Pedro aqui em Jope. E quando termina aquela visão, então chegou 3 homens ali naquela casa onde Pedro estava hospedado, e disse: olha, nós viemos porque o centurião Cornélio mandou que nós viéssemos aqui, porque o senhor tem uma palavra de Deus para aquele povo. Interessante isso, irmãos. E Pedro não hesitou. Pedro era um homem assim de um temperamento meio resoluto. Quando ele ouviu aquela voz de Deus, e ele foi até Cesareia. E o texto desse capítulo 11 aqui diz que quando Pedro chegou naquele lugar, e que ele começou a falar a palavra de Deus para Cornélio e para todos aqueles que Cornélio reuniu ali em sua casa, diz que o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles. Oh, bendito seja Deus. Está escrito aqui, olha: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também caiu sobre nós lá em Jerusalém no princípio. Pedro fez questão de dizer: olha, o mesmo Espírito que caiu sobre nós lá em Jerusalém, e que nós fomos tomados por aquele poder, e começamos a falar em outras línguas, caiu lá na casa de Cornélio, e todas as pessoas que ali estavam, o Espírito de Deus visitou todos eles. Irmãos, é lógico que Pedro ficou assustado com aquilo. É lógico que ele ficou assustado. Eram gentios, não eram pertencentes ao povo judeu. E de repente Deus os visita, e Deus desce sobre a vida de cada um daqueles homens, o Espírito Santo. E eles foram cheios do Espírito Santo. Talvez tenha falado em novas línguas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aí Pedro vem explicar isso para os irmãos aqui em Jerusalém. Não foi assim. Não foi tão somente que eu quis ir na casa de um gentio e comer com ele, me assentar à mesa com ele. Não, foi um negócio de Deus, foi um negócio sobrenatural. Deus me visitou lá em Jope. Aí eu chego em Cesareia, na casa do homem. Quando eu começo a falar a palavra de Deus, aí veio dos céus aquela tocha de poder e de graça, e aquela tocha visitou os crentes, e eles foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, esse dia em que Deus visitou a casa de Cornélio aqui lá em Cesareia, e que o Espírito de Deus desceu sobre a vida deles, a era em que eles estavam vivendo é a mesma era nossa hoje da graça de Deus, a mesma era, é o mesmo tempo da graça.
Nessa noite, o mesmo Espírito que desceu lá em Cesareia, na casa de Cornélio, ele pode descer na minha vida e na tua vida. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você acredita que o Espírito Santo de Deus pode visitar a tua vida hoje de uma maneira grande, de uma maneira sobrenatural e abundante? Você acredita nisso? Você acredita que é o Espírito de Deus que estava lá dentro da casa de Cornélio, ele está aqui em Campinas conosco neste momento aqui? Você acredita nisso, querido? Ah, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando com os irmãos aqui e eu estou sentindo pela fé aquela atmosfera de glória, de graça que manifestou ali dentro da casa de Cornélio. Espírito, aí foi fácil, foi muito fácil para Pedro explicar para os irmãos ali em Jerusalém. Não foi coisa minha, foi coisa de Deus. Foi coisa de Deus. Quando ele terminou de dar aquela explicação, está escrito aqui no versículo 18. Olha o que está escrito no versículo 18. E ouvindo estas coisas, apaziguou-se, ou apaziguaram, eles apaziguaram, e começaram a glorificar a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para as suas vidas. Oh, glória a Deus! Para Deus não existe barreiras de nações. Não, Deus salva brasileiros, Deus salva japoneses, Deus salva argentinos, Deus salva africanos. Talvez em todas as nações do mundo onde você chega, você vai encontrar pessoas que têm a marca de Jesus Cristo em suas vidas. Irmãos, os tempos são difíceis. Nós estamos vivendo no limiar do ano de 2021. Mas a igreja do Deus vivo, ela não muda. A igreja do Deus vivo é a mesma. Deus tem um povo aqui na terra, e eu sei que eu estou falando com gente que tem a marca de Deus na sua vida. Eu estou falando com gente nessa noite que você tem sede das coisas de Deus, você tem sede dessa atmosfera espiritual que visitou a casa de Cornélio, para que visite a tua vida hoje. Ah, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quando Pedro trouxe esse argumento, e que ele disse: irmãos, não foi bem assim, o negócio foi de Deus e não foi do homem. Diz que eles apaziguaram o coração, e eles começaram a glorificar a Deus e dizer: foi Deus quem fez isso, foi Deus quem fez isso. Pronto, acabou. Naqueles dias, o irmão Moisés, domingo, pregando aqui, ele falou sobre isto. Ele falou sobre isto, quando eles mataram Estevão ali em Jerusalém, e os crentes em Jerusalém, diz o texto sagrado, que eles fugiam de Jerusalém dispersos. Eles fugiam de fato perseguidos pelo próprio Saulo e por todas as autoridades ali em Jerusalém, que perseguiam o povo de Deus. Jerusalém, e diz que os que iam dispersos, ou os que iam fugidos ali de Jerusalém pela perseguição, eles andavam pelo caminho e pregavam Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Oh, Evangelho de Jesus que não tem barreiras. Graças a Deus. Aí nós lemos aqui a partir do versículo 19: e os que foram dispersos pela perseguição, sucedeu por causa de Estevão, e fala uma série de cidades aqui, falaram até Antioquia, e falaram aos gregos e anunciaram o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Querida igreja de Campinas, se nós pudéssemos nesta noite ser tomados mais uma vez desta crença de que se nós convidarmos as pessoas para vir à casa de Deus, se nós acreditarmos mais no poder do Evangelho, muitas outras pessoas serão salvas. Muitas outras serão salvas. Aqueles 3 leprosos que eles saíram ali em Samaria, e eles acharam víveres para comer, por causa dos inimigos que haviam fugido. Eles chegaram do exército, e o exército já tinha fugido todo mundo, e havia muita comida à vontade, e dentro de Samaria o povo passando fome. Eles olharam um para o outro e disseram: nós não estamos fazendo coisa boa, hoje é dia de boas novas e nós estamos calados. Talvez hoje a igreja de Campinas nós
pensar assim: hoje é dia de boas novas, Jesus Cristo quer salvar vidas no ano de 2020, no ano de 2021, e às vezes nós não estamos nem acreditando. Os irmãos chegaram ali em Antioquia. Antioquia era a terceira cidade mais importante do Império Romano, que era Roma, Alexandria. A terceira cidade era Antioquia, aquela cidade imponente. Diz que era a única cidade naquela época que havia iluminação pública, aquele centro bonito, aquele centro importante. E eles chegaram naquele lugar e disseram: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Ele morreu, ressuscitou. Oh, coragem dos crentes! E diz que quando eles pregaram o Evangelho, muitos aceitaram a Cristo como Salvador. Sabe o que Deus está nos falando hoje, irmãos? Sabe o que Deus está nos ensinando hoje? Nós precisamos crer mais. Passemos um WhatsApp ou um telefonema para alguém e a gente diz para: olha, Jesus Cristo salva, Jesus cura o teu lar, Jesus Cristo salva a tua alma. E essas pessoas virão aqui e elas aceitarão a Cristo como Salvador, se eu e você acreditar esse Evangelho. Paulo escrevendo, ele diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo hoje: faz de mim um evangelista, Espírito Santo. Faz de mim um missionário. Não me deixe ter somente como teoricamente eu dizer eu sou um missionário. Faz de mim um missionário para ganhar almas aqui na igreja de Campinas, nessa Antioquia que Deus tem nos colocado aqui. Quando eles chegaram naquela cidade, eles falaram de Jesus, e miraculosamente o povo começou a aceitar. Eu quero Jesus, eu quero aceitar a Cristo, eu quero aceitar a Cristo. A notícia chega em Jerusalém, e eles mandaram um homem por nome Barnabé: vá lá em Antioquia ver o que está acontecendo. Quando Barnabé chega em Antioquia, irmãos, está escrito no texto aí: a graça de Deus era abundante no meio do povo de Deus. Glória a Deus. Eu sonho com uma igreja onde um crente dá um glória a Deus aí, e esse glória a Deus mexe no coração do pecador que está perto de você. Eu sonho sempre com uma igreja que quando um cantor começa a cantar aqui, a graça de Deus manifesta no seio da igreja, e ele não aguenta terminar o hino e as lágrimas descem, e as línguas e os mistérios vêm. Eu sonho com uma igreja entre nós, os pregadores, precisamos ser mais cheios da glória e da graça de Deus, de tal forma que quando nós pregarmos a palavra de Deus aqui, o coração daquelas pessoas que não são crentes venham a arder debaixo da graça e da glória de Deus. Nós precisamos disso a cada dia. Concordam comigo, irmãos? De um glória a Deus que você der aí perto de um pecador, vai mexer no coração desta pessoa. Foi isso que aconteceu em Antioquia, irmãos. Foi isso que aconteceu em Antioquia. Irmãos, e o resultado é este. O resultado é este. O povo estava tão perto de Deus. Os crentes gentílicos, eles estavam tão perto de Deus. A glória de Deus era tão abundante ali em Antioquia, que o povo da cidade, o povo daquela importante metrópole, começou a chamar aquele povo de cristão. Esses são os cristãos. Eles parecem tanto com Jesus. Eles são tão parecidos com Jesus. O nome deles é cristãos. O Enoque entende isso aí. Diz que cristão é um sufixo de é um sufixo, né? Latino, né, Enoque? E Cristo que é grego, e esse é um sufixo latino. E diz que eles chamavam o povo de cristãos, meio que como uma zombaria, assim, esses são os cristãos, meio que zombando daquele povo. Mas, na verdade, quando o povo de Antioquia olhava para a vida dos crentes, eles pareciam tanto com Jesus Cristo. Uma vida tão santificada, uma vida tão envolvida com a palavra de Deus, que o povo dizia: são cristãos. Glória a Deus. Eu quero pedir ao Espírito Santo nessa noite, que Ele venha nos fazer parecer tanto com Jesus, eu e você, de tal forma que os nossos vizinhos, aquelas pessoas que convivem conosco, venham ver que eu e você nós parecemos com Jesus.
Esta igreja precisa ter a cara desse ungido, deste Cristo. Ela precisa ter a cara deste Cristo. Quando nós cantarmos, quando nós levantarmos as mãos, quando a equipe de louvor estiver nos conduzindo em louvor, a palavra de Deus ministrada aqui, que essa atmosfera espiritual lá de Antioquia venha envolver os nossos corações. A igreja de Campinas hoje tem problema estarmos no século 21, não. Um dia um apóstolo falou, um profeta falou para Deus assim: Deus, somente eu fiquei aqui, que te sirvo aqui nessa terra. Deus, você está enganado, rapaz, você está enganado. Eu tenho alguns milhares aí que não se dobraram diante de Baal e que me servem aí. Glória a Deus, glória a Deus. Tem compromisso com o Senhor. Eu estou falando com gente que você tem sede das coisas de Deus. Você tem sede por um reavivamento. Você tem sede de que o Senhor Jesus visite a tua vida e faz de você uma tocha. Nesses últimos dias, Deus está neste lugar. Deus está neste ambiente. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Bilhões de crentes por este mundo todo se dizem cristãos. Hoje, quantos bilhões que são considerados cristãos no mundo? Vocês sabem? Estatística aí, hein? Mais ou menos 1,5 bilhão, né? São considerados cristãos. Mas quantos destes que verdadeiramente têm a marca de Cristo em suas vidas? Alguém diz assim: nunca se houve um tempo em que os templos estiveram tão cheios de pessoas, mas muitas delas com nenhum compromisso com o Senhor. Tem um compromisso com Deus. Os crentes em Antioquia, eles incomodaram aquele povo, incomodaram, de tal forma que eles olharam e disseram: esse povo parece esse Cristo demais, eles parecem demais esse Cristo. Irmão, você que trabalha em uma repartição pública, em uma loja, você que trabalha no comércio, quando nós estivermos bem cheios de Deus, as pessoas ao chegarem perto de nós, elas haverão de perceber essa atmosfera de Deus em nossas vidas. Eu sei que alguém que já passou por essa experiência, alguém chegar perto de você e dizer: tem um negócio diferente nas suas palavras, tem um negócio diferente na sua presença. É Deus em nós, é a plenitude de Deus na nossa vida, aleluia. Irmãos, isso não é impossível não, isso não é impossível, igreja, isso não é impossível. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Deixe-me falar com os irmãos aqui. Como é que eu e você, nós podemos ser considerados ou podemos ser conhecidos como verdadeiros cristãos? Esta expressão que nós lemos aqui, capítulo 11, verso 26. Sucedeu que durante todo um ano eles se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. É uma pergunta que eu e você podemos fazer para nós mesmos: será que eu tenho sido conhecido como um cristão de verdade? Glória a Deus. Como é que nós podemos ser conhecidos como cristãos de verdade? É um compromisso que nós precisamos ter com Deus verdadeiro. Eu tenho um compromisso com Deus verdadeiro. Por que eu estou dizendo Deus verdadeiro? Porque existem muitos deuses por aí afora. Antioquia era cheio de Deus. Era cheio de Deus grego, Deus dos romanos, a deusa Afne. Eu anotei o nome dessa deusa aqui e ficou para trás aqui. Dafne, deusa Dafne. Havia um templo ali em Antioquia, mais ou menos uns 8 quilômetros da cidade, dedicado a esta deusa de... Sempre os deuses que não é Deus verdadeiro, eles eram envolvidos com coisa ruim, com imoralidade, e não era diferente aqui. Mas, para eu e você sermos conhecidos como verdadeiros cristãos, nós precisamos ter compromisso com Deus verdadeiro.
Deus que fez os céus e a terra, o Deus que nos criou, o Deus de verdade, não é Deus de mentira. O Salmo 115 faz esse paralelo entre o Deus verdadeiro e os deuses mentirosos do mundo. De que maneira? Amando a este Deus sobre todas as coisas, amando a este Deus sobre tudo. Lá em Mateus capítulo 22, verso 37 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Ame a Deus, ame esse Deus verdadeiro. Aí nós passaremos a ser conhecidos como verdadeiros cristãos. Eu quero amar a Deus mais e mais. Eu quero amar a Deus. Glória a Deus. E você? Segundo, dependendo deste Deus em todas as esferas da vida. Esse ano de 2020, o Deus verdadeiro nos ensinou muito a dependermos dEle. O salmista diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Em outras palavras, uns confiam em riquezas, mas o salmista diz: nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Deus nos ensinou nesse 2020 que há momentos da nossa vida que não adianta dinheiro, não adianta posição, não adianta amizade com medo, não adianta nada, nada adianta, só Deus e pronto, e mais nada. Oh irmãos, esse Deus verdadeiro quer mais uma vez hoje que nós descansemos nos braços dEle. Senhor, eu não dou conta de ir sozinho. O 2020 está chegando e eu não sei o que vai acontecer no 2020. Eu não dou conta de só, Senhor, mas eu confiarei em Ti. Em Ti, glória a Deus. Glória. Descanse em Deus, querido irmão. Como é que será o 2021? Será muito bom, porque nós estaremos entrando neste ano nos braços deste Deus grande, verdadeiro, maravilhoso, que cuida de nós. Pronto, bendito seja Deus. Crendo em suas promessas eternas. É assim que nós verdadeiramente temos compromisso com esse Deus verdadeiro, crendo nas promessas eternas dEle. Uma das principais promessas de Deus para o seu povo é que Ele vai arrebatar a sua igreja. Nós não somos daqui, nós somos do céu. Nós não somos daqui da terra, nós não somos de Goiânia, nós somos dos céus. Nós somos dos céus. Gosto daquela expressão de Pedro que ele diz: falo-vos, irmãos, como a peregrinos e forasteiros que sois aqui na terra. Nós somos peregrinos, nós não somos daqui. Com a grande promessa de Deus para nós é que haverá um momento em que nós haveremos ouvir o clarim do toque da última trombeta de Deus. Glória a Deus. Compromisso com a palavra de Deus. Como é que nós seremos conhecidos como verdadeiros cristãos? É o compromisso que nós temos com a palavra de Deus. Se o cristão tem compromisso com Deus, é certo que ele terá com a palavra de Deus. Existe uma coisa que eu tenho observado, que parece que é automático. A gente prega Jesus para a pessoa, para o pecador que não conhece Jesus, e quando ele aceita Cristo como Salvador, e ele aceita o plano de Deus na sua vida, automaticamente parece que ele passa a crer nessa palavra como palavra de Deus. Não precisa muito esforço para a gente dizer: olha, isso aqui é a palavra de Deus, você que crê nela. Não precisa muito esforço não. Quando a pessoa aceita Cristo, parece que automaticamente ela aceita a palavra de Deus como regra de fé e prática. Mas nós, os cristãos, esses cristãos que conhecemos Jesus, que experimentamos o novo nascimento, nós precisamos nos apegar muitos nesta palavra aqui, palavra de Deus. A maneira que nós nos familiarizamos com esta palavra, nós passamos muito mais a ser parecidos com Jesus Cristo. Com Jesus. A presença de Jesus está nesta palavra aqui, sempre quando a lemos. Glória a Deus. Grandioso é o nome de Jesus. Tem um texto que eu queria que os irmãos lessem comigo. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1, a partir do verso 22. Estou perto de terminar. Sede, irmãos, cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e se foi, e logo se esqueceu de como era o seu rosto. Ouvinte esquecido,
Mas aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Isto é o poder da palavra de Deus que faz em nossas vidas, irmãos. É o poder da palavra de Deus. E a gente precisa sempre estar em contato com ela, para não sermos taxados como ouvintes esquecidos. Mas deixe-me terminar dizendo para os irmãos, para sermos conhecidos como verdadeiros cristãos, nós precisamos ter o compromisso com o tempo que se dedica na obra de Deus, no trabalho do Senhor. Deus tem uma obra, Ele tem um povo que faz a sua obra aqui na terra. E eu e você precisamos estar envolvidos no trabalho de Deus. Não esqueçamos disto. Quantos crentes de Campinas que poderiam estar aqui nesta terça-feira e não estão? Quantos crentes que poderiam fazer mais para o reino de Deus, para a obra de Deus? Poderiam dedicar mais tempo. Quantos crentes, eu não vou lá na igreja hoje não, sei lá, estou com preguiça de ir lá, né? Talvez há uma atração maior, uma atração melhor. Cristãos, eles precisam ser conhecidos com o tempo em que se dedica na obra de Deus. Esse tempo aqui, irmãos, esse momento aqui é precioso. O momento que nós estamos orando, lendo a palavra, falando das coisas de Deus, são momentos preciosos. Esse 2020 virá. 21, se Deus nos permitir entrar lá, dedique mais a sua vida na obra de Deus, meu irmão, minha irmã, dedique mais, seja mais fiel aos cultos, seja mais fiel à sua dedicação às coisas de Deus, às coisas espirituais. Em Lucas capítulo 21, verso 34, olha o que diz lá. Diz assim: olhai por vós, que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Muita gente está muito preocupada com banquetes, muita comida, muita bebedice, muita glutonaria. E o texto diz, mas e dos cuidados desta vida? A pessoa se envolve tanto com isso e esquece da obra de Deus, das coisas de Deus. O Espírito Santo está nos despertando nessa noite quanto a isso. Mas como é que nós podemos ser conhecidos como verdadeiros cristãos? Compromisso com a igreja de Deus na face da terra. Irmãos, Deus tem uma igreja aqui na terra que Ele instituiu. Jesus Cristo diz, eu edificarei a minha igreja. Deus tem uma igreja. Eu sei que você conhece e sabe qual é a igreja do Deus vivo. Eu sei que você conhece. A Bíblia Sagrada diz que foi Deus e não nós que nos fez povo seu, ovelhas do seu pasto. Deus tem uma igreja aqui na terra. Deus tem uma igreja. E eu quero estar envolvida na igreja de Deus. Eu quero estar envolvida nessa igreja. É lógico que a igreja de Deus, ela é composta de pessoas defeituosas, como eu e você. Mas ela é a igreja do Deus vivo. Ela é a igreja do Deus vivo. Glória a Deus. O apóstolo São Paulo, escrevendo lá no seu ensinamento sobre a ceia, ele fala sobre isso. Nós não podemos de forma alguma desprezar a igreja do Deus vivo. Paulo fala muito claramente lá no ensino que ele trouxe sobre a ceia. Nós não podemos desprezar a igreja do Deus vivo. Oh, glória a Deus. Você faz parte desta igreja, meu irmão, minha irmã? A igreja do Deus vivo na face da terra. A igreja militante que um dia será triunfante na glória. Isso é algo que a mente natural não entende isso não. Deus tem uma igreja aqui neste mundo corrompido e corrompedor. Ele tem um povo que anda com Ele aqui na terra, um povo marcado por Deus aqui na terra. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, porque Deus conhece aqueles que são seus.
é um povo que tem a marca de Deus em suas vidas. Glória a Deus. A igreja do Deus vivo, glória a Deus. Eu faço parte dela. Eu não sou ninguém, mas um dia Deus se lembrou de mim, eu faço parte desta igreja, e eu sei que você faz também. Glorificado seja. É o compromisso com a igreja do Deus vivo na face da terra. Eu conheço alguns poucos países do mundo, aonde a gente chega nesse mundão afora, seja lá na Europa, seja lá nos Estados Unidos, você encontra um povo que glorifica a Deus, um povo que serve o Senhor. E é o mesmo povo de Deus, povo da igreja do Deus vivo na face da terra. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. A mesma graça que a gente sente lá, porque o povo é o mesmo, o Deus é o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu termino dizendo para os irmãos assim: para sermos conhecidos como verdadeiros cristãos, é o compromisso que nós precisamos ter com o nosso testemunho pessoal. Agora aí vem o nosso testemunho pessoal, como servos de Deus. É aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É tudo diferente. A palavra, o palavreado, o assunto de uma pessoa que anda com Jesus é diferente. Os negócios de uma pessoa que caminha com Jesus é diferente. Ele procura não mentir, procura falar a verdade. Ele procura honrar os seus compromissos. Tudo é diferente. É por isso que eu disse no início, eu quero repetir agora. Existe uma leva de gente aí que se dizem cristãos. E hoje as pessoas se mostram através dos Instagrams da vida, dos WhatsApps da vida. Elas se mostram. E às vezes você olha e diz: mas é cristão, como é que é esse negócio? Como é que é esse negócio? É na maneira de vestir, é na maneira de falar, é na maneira de você negociar, é na maneira de você tratar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. É o testemunho pessoal do cristão. Oh, meu Deus! Está escrito lá deixa-me ver se eu anotei aqui. Me parece que é 1 Coríntios capítulo 3, verso 2 em diante. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que adulterava, não adultera. Hoje é diferente, é uma outra pessoa. É o testemunho pessoal. É aí que nós vamos nos identificando com os cristãos lá de Antioquia, parecendo com Jesus. Quer estar em pé comigo, meu irmão, minha irmã? Quer estar em pé neste momento, em nome do Senhor Jesus? Aliás, ela em Efésios capítulo 4, verso 28. Quem furtava não furta mais, quem adulterava não adultera mais, quem mentia não mente mais. É tudo diferente, é tudo nova criatura em Cristo Jesus. A graça de Deus se manifestou no seio da igreja de Antioquia. E eu quero pedir, eu quero que você peça também, para que essa graça de Deus venha nos inundar, para que nós vivamos uma outra atmosfera, uma atmosfera mais profunda com as coisas de Deus. Você concorda comigo, meu irmão, minha irmã? Vamos viver uma atmosfera mais intrínseca assim com o Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa entrar aqui, o pecador entrar aqui dentro desta igreja, e que essa igreja estiver cantando, essa igreja estiver louvando, a pessoa vai dizer: esse lugar é diferente, esse ambiente é diferente. Cristãos, Cristo está no meio desse povo aí. Aleluia. Levante a sua mão para os céus e outra vez entrega a tua vida por inteiro ao Senhor Jesus. Entrega a tua vida por inteiro. Diga: Senhor Jesus, me encha da tua presença. Faz de mim como um dos crentes lá de Antioquia, Senhor. Faz de mim como um desses crentes. A palavra de Deus era abundante, a graça de Deus era tão grande no meio daquele povo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Louve ao Senhor e bendiga a Ele, meu irmão, minha irmã. Deixa a tua alma vibrar nesta noite um pouco mais na presença deste Cristo maravilhoso. Cristo em nós. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Senhor, depois de amanhã nós haveremos de passar, ó Deus querido, se o Senhor nos permitir,
do ano de 2020 para 2021. Que esta mesma igreja esteja aqui, Senhor, cheia da tua graça, aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome para sempre, ó Salvador eterno. Venha sobre nós, ó Deus. Faz com que cada pai de família venha impactar a sua família, através, ó Deus querido, da presença de Jesus Cristo neste coração, na vida deste homem, na vida desta mulher. Nefal de Sheuri, Kendifal de Chandalas. Bendito seja o Deus que fez os céus e a terra, que habita conosco, que move em nossos corações. Eu quero mais de Deus, eu quero mais da tua graça, eu quero mais do teu fervor, do teu amor infinito. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Deus seja com você, meu irmão, minha irmã. Que esse 2021 o Senhor possa nos encher mais dele. É a oração que eu faço de Deus para vocês e para mim também. Que o Senhor possa nos tomar com as suas mãos e essa igreja seja mais cheia cada dia mais da presença deste Cristo maravilhoso, deste ungido de Deus, Jesus Cristo. Amém. Pastor Enoque, é contigo.